Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando de música, como é algo que eu faço ocasionalmente. Ainda por cima eu vou estar servindo um café pra mim, porque eu não vou gravar esse programa todo agora, né? Mas eu já tinha decidido escolher, eu tinha escolhido qual música eu estaria falando algo com a minha audiência no programa de hoje. E é uma música chamada Vampires Don't Die, né? Vampires Don't Die quer dizer vampiros não morrem. E é feita por uma banda chamada Powerwolf. Essa banda, Powerwolf, ela é uma banda assim que o jeito mais fácil de definir eles é como se eles fossem, né, uma banda de power metal. Eles são uma banda de power metal alemã. O vocalista deles é um cara romeno com experiência em ópera e tudo mais. Não sei se ele tem experiência, mas ele tem estudo em ópera clássica. Mas ele faz parte da banda já desde 2003, 2004, que é quando a banda foi fundada, né? E daí, mas eles têm uma diferença muito grande com relação a qualquer outro artista do power metal, e daí por essa razão, com relação a qualquer outro artista em geral, eu diria é que eles colocam assim uma mitologia muito específica nas músicas dele, que tem a ver com o nome da banda, né? Que é Powerwolf, que basicamente eles colocam tudo uma carga de mundo sombrio, especificamente lobisomens, e um bocado de vampiro também, como essa música, o nome é Vampires Don't Die, né? Apesar da banda se chamar Powerwolf, ainda assim ela tem, de vez em quando, ela dedica a vampiros, ela dedica também a cultos religiosos, seja assim, cultos do mal e cultos não necessariamente do mal. Ela faz menções a Deus, até mesmo a Cristo, coisas consideradas assim, heresia. Eles vão bem para esse lado, bem para essa pegada, sabe? E pra mim isso é muito interessante, é muito atraente, entendeu? Eu acho muito divertido, justamente porque isso não é algo que tu vê comumente no gênero do power metal, sabe? Não é uma coisa assim que costuma ser muito tratado nas músicas de power metal, geralmente, tipo, óbvio que o Power Metal tem muita liberdade artística, entendeu? Com certeza não é a primeira e única banda do mundo que fala de vampiros e lobisomens em suas músicas se tratando de Power Metal, entendeu? Mas agora o Powerwolf, ele é basicamente focado nisso, sabe? Quando tu vai consumir um álbum deles, tu espera que, falando das letras, vai ter muito dessas coisas ali, menções a esse tipo de criatura. E de modo geral, quem já me conhece sabe que eu sou muito apegado a esse tipo de coisa, né? Então encontrar um artista que toca, né? Ele só é considerado power metal por causa do gênero, tipo assim, por causa do som da banda também, né? Instrumentalmente falando, eles são mais pesados do que o power metal costuma fazer. Talvez seja justamente por isso, por eles serem terem esse viés de sombrio, digamos assim, que eles incluem riffs mais pesados e tudo mais, arranjos que normalmente, tipo, que não é tão comum assim tu ver, sabe? Instrumentalmente falando, as músicas deles várias vezes vão ali pro lado do heavy metal, sabe? Então, mas de vez em quando também tem bastante do sinfônico, do melódico, que é bem tradicional também do power metal, sabe? E também a velocidade, né? São músicas, em sua grande maioria, as músicas deles são rápidas, que é outro padrão constante, assim, do power metal. E daí, outra coisa que eles têm uma diferença chave do gênero power metal é o vocalista deles, né? Eu falei que ele tem essa background de ser um vocalista né, com conhecimento de ópera clássica, e aí, de vez em quando ele faz esse tipo de cantoria, né? Tem letras também que eles cantam em latim, por exemplo, tem todo esse tipo de coisa. Só que, embora a letra as letras da música seja em inglês, né? É uma banda alemã, mas como eu já falei também, quem conhece música, rock e metal de modo geral, sabe que as bandas europeias costumam compor em inglês porque aumenta a audiência deles, sabe? Eles podem se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Se fosse em alemão, né? É um bagulho que fica mais nichado. Mas e daí? Paul Wolf, a diferença do vocalista também é que ele realmente... A grande maioria dos vocalistas do Power Metal tem um vocal agudo, né? Costuma ser um vocal mais agudo, melódico, assim, essa pegada lírica e tudo mais. Só que daí não, o vocalista do Power Metal ele não tem a voz assim, ele tem uma voz mais pro grave, mais pro rasgado, raspado, justamente por causa que a maioria dos eu líricos da banda tem esse viés de ser vampiro, lobisomem e tudo mais. Então eu acredito que é por isso que ele opta pelo vocal não agudo, entendeu? O dele vai pra essa pegada assim, mais. Sim, quem conhece Power Metal e ouvir essa banda vai conseguir ter as distinções, né? Então, mesmo eles tendo esse instrumental diferente, essa temática mais específica e esse vocal que não é o mais comum dentro do gênero do Power Metal, ainda assim as pessoas
catalogam eles, definem eles como uma banda muito mais de power metal, com um pouco de heavy metal, mas o que torna muita gente fanática por essa banda, entendeu? É justamente a temática deles, sabe? Como eu disse, eu gosto da banda em questão de competência mesmo, eu acho que eles são músicos bons, eu acho que, né, que o vocalista tem um estilo muito próprio e ele com certeza ele sabe cantar por definição, entendeu? Ele tem a teoria e a maneira que ele executa na prática também é muito funcional, mas eu também me enquadro no grupo das pessoas que a grande razão que me fez conhecer essa banda e me apegar a eles e consumir o produto deles até o dia de hoje é porque, né, eu gosto dessa temática inteira, provavelmente eles também gostam, né? Provavelmente eles também são fanáticos por lobos, lobisomens, vampiros, esse mundo sombrio, de modo geral, tipo de coisa que eu incorporo até certo ponto até no meu universo de ficção que eu crio, né? Na história dos meus livros. E daí, então, vamos falar então, especificamente sobre essa música, Vampires Don't Die. E por que eu escolhi falar sobre ela? Em primeiro lugar, porque a letra é muito autoexplicativa, vocês vão compreender muito bem o que está sendo passado, o que está sendo dito ali na letra, e conseguir se identificar ou não comigo quando eu digo que eu acho uma letra muito interessante e tudo mais. Só que tem outra razão, que é o fato de que foi a primeira música que eu ouvi dessa banda, sabe? É uma banda que eu sei que não foi uma das primeiras bandas que chegou até no meu repertório, sabe? Geralmente eu levo as pessoas a ser. Quando eu começo aqui esse programa falando de uma música, várias vezes eu me vejo que eu vou parar em músicas de 2009 e 2010, que são meus 2 primeiros anos ouvindo rock e metal de modo geral. Só que eu sei que o Power Wolf eu não conheci ali na primeira fase. Eu devo ter ouvido quando eu tava já no final da minha adolescência. Provavelmente lá por 2012, 2013. Se foi mais do que isso, também eu não vou saber falar com precisão, né? Mas provavelmente é nesse período daí que eu conheci essa banda. E foi através do YouTube também, através de uma indicação. Quando eu leio algum nome, algum título de alguma música, ou não necessariamente música, né? Algum vídeo, quando eu vejo algum conteúdo assim, que o algoritmo tá me recomendando, eu acredito que pode ter algum apelo pra mim, geralmente eu clico e confiro. E daí, se eu achar interessante, eu dou mais uma olhada, né? E se não me apetecer, eu simplesmente ignoro e volto pra minha vida, né? E nesse caso foi aí, eu vi o nome, Power Wolf, eu falei, bom, Power Wolf são duas coisas que eu gosto. Eu gosto de poder, gosto de lobo, pra mim tá se comunicando comigo. O nome da música é Vampires Don't Die, Vampiros Não Morrem. Bom, eu também acho vampiro interessante, né? Eu não sou fanático por vampiros, mas eu acho eles interessantes. Tem vampiros na minha história também, né? E eu concordo que vampiros não morrem, né? Pelo menos não de uma maneira muito fácil, muito simples. Aí eu cliquei lá, eu gostei da música desde a primeira vez que eu vi ela. E depois foi isso, entendeu? Eu fui conhecer outros trabalhos da banda, gostei, falei, pô, entendi do que esses caras gostam de fazer, eu também curti, eu também achei interessante, então eu vou fazer aquela traduzida que nem eu já fiz várias vezes aqui com vocês, ler a letra traduzindo, e daí no final provavelmente eu faço mais constatações a respeito, porque ela é bem autoexplicativa, sabe? Vocês vão entender do que ela se trata, vão entender do que ela tá abordando, não vai ser... Perdão, não vai ser muito difícil pegar essa parte. Então vamos lá, a música começa assim, ó. E é uma música bem curta também, tipo, os padrões do Power Metal é 3 minutos, então dá pra dizer que é o tipo de duração que tu veria tranquilamente uma música pop, uma música de rap, até funk consegue bater 3 minutos ali. Essa música tem 3 minutos e 6 segundos, algo tipo assim, né? Daí ela começa com uma intro que eu acho muito legal, um riff bem maneiro, sabe? Começa e depois, sempre que dá esse ritmo inicial da guitarra, deu uma bateria muito maneira acompanhando assim no fundo, sabe? Veio. Então, enfim, eu já curti a música desde o primeiro segundo dela, antes de começar a letra, e depois a música começa assim, né? A parte da letra mesmo, né? A parte lírica do bagulho é assim. Lá fora, na noite, os mestres do terror, reze para as nossas almas que são mortas-vivas. Depois, a segunda estrofe, não é estrofe, né? A segunda, aquela é distribuída para dizer por frases essa música, sabe? São duplas de frases que compõem, ela só tem várias, assim, versos, digamos assim, agora encontrei o termo ideal, ela é feita por versos, né? Então o segundo verso é assim, corpos para alimentar, o seu sangue é aquilo que nós precisamos, nós aparecemos quando vocês estão deitados em suas camas, né? Aí depois vem o terceiro refrão não, o terceiro verso que é assim, você não pode nos destruir, não pode nos cegar com a luz, somos amaldiçoados pelo desejo de seguir os poderosos. Depois o quarto verso é assim, você não pode escapar de nós, então nem mesmo tente, mas há uma coisa que você simplesmente não pode negar. Aí ele canta o refrão que é, vampiros não morrem, só que o dele fica melhor que mim,
melhor que mim. Melhor que o meu, pode ter certeza absoluta. Quem duvida vai lá conferir que o desse cara é excelente. Daí ele fala, né? Vampiros não morrem e vampiros não morrem, né? Só que ele sempre intercala com um o. Muito bem colocado. Aí depois ele volta pra estrutura dos versos, que também é bem curta, também é bem breve, também é bem sucinta, que é assim... é a hora da besta, todo o inferno é liberado. Chore enquanto nós bebemos do seu vinho. Que daqui nesse momento imagina que vinho é algo que está sendo utilizado, né, para simbolizar o sangue, né? Depois ela segue assim: nenhuma gota resta. Nós abrimos as suas veias e nós vamos embora quando o sol começar a brilhar. O próximo verso é assim: você não pode nos apagar, então nem mesmo tente. Não, você não pode nos apagar. É que essa parte dele ele tinha dito lá em cima, eu me confundi ele. Então, você não pode nos apagar, não pode se mover, não pode se mexer quando nós mordemos. Não tente nos enganar, nós saberemos se você mentir. Você não pode escapar de nós, então nem mesmo tente. Mas há uma coisa que você simplesmente não pode negar. E depois ele repete daí o refrão, que é simplesmente vampiros não morrem. Né? Então, é só isso daí, entendeu? É uma música que você pode ver curta, né, estruturalmente e tudo mais. Tem um solo também, né, e depois repete mais uma vez vampiros não morrem e tudo mais. Então, 3 minutos, ela é uma versão bem compacta para esse tipo de música de power metal, né? Então, mas basicamente vocês conseguiram entender o tipo de letra que essa banda faz, né? Essa daí é um exemplo, assim, bem básico da estrutura. E o que me chamou a atenção é justamente o qual objetivo ela é, sabe? De modo geral também, né, ela rima, ouvindo em inglês, eu acredito que a estrutura simples não deixa ela menos interessante, menos charmosa, digamos assim, mas o que me interessou também é a forma que a letra é disposta. Eu acredito que eles conseguiram criar uma letra que é bem empoderadora da figura do vampiro, sabe? De modo geral, eu acho... né, eu entendo que tem uma grande mística em cima da imagem do vampiro e tudo mais, só que eu gosto assim quando é mantido, preservado o caráter que em essência eles são monstros, né? Em essência eles são demônios, em essência eles são criaturas da noite com uma índole malévola, digamos assim, né? Eu acho que essa música ela consegue, nas poucas frases que fazem parte dela, né? Simplesmente são bem objetivas, são diretas ao ponto, simplesmente ali fazem isso de uma forma bem assim, não dá pra, eu não diria caricaturada, sabe, mas eu quero dizer que é bem assim simbólica, entendeu? Essa música assim, ela não foge de termos claros, de termos específicos, simplesmente faz uma versão que eu acredito que assim, que na minha opinião, desde a primeira vez que eu vi, é uma versão da figura do vampiro que eu acho que tem bastante a ver com o universo da minha história, sabe? Inclusive foi o tipo de música que me fez desenvolver mais personagens vampiros para minha narrativa, né? Como eu já comentei há um programa que não faz tanto tempo assim, acho que foi alguns programas depois que eu tinha gravado o Monkey Madness, então deve ser lá pelo programa Sem Contexto 90 e poucos, que eu escolhi uma música que também falava sobre o tema de vampiro, só que de uma forma mais sucinta, digamos assim, né? Que é a música The Crimson, da banda Atrio, e lá eu contei como ela foi uma razão pela qual eu resolvi criar um personagem para o universo da minha história, né? Pra quem não conhece, Lágrimas Negras do Submundo, pode procurar lá no Facebook essa página, ou lá também na descrição do meu perfil no Twitter, né, @rcpautor, também tem um link que te leva para uma página que eu vendo os livros, né, vendo os e-books da minha história, que é basicamente o que eu tô comentando aqui, né, coisas a respeito dessa história. E daí, então, foi aquela música lá que me fez criar um personagem específico para botar, assim, fazer parte do elenco dos protagonistas, digamos assim, né. Só que aí eu sempre soube que tinha possibilidade de eu colocar ainda mais personagens vampiros, né? Eu já mencionei também que eu colocaria o Drácula na história, por ser uma figura super famosa. No primeiro livro também eu coloco um personagem chamado Nosferatu, que pra quem não sabe, Nosferatu, na verdade, né? Nosferatu, na prática, ele seria Drácula, entendeu? É que simplesmente na época que foi feito um filme com esse nome Nosferatu, que é um filme alemão também, preto e branco, né? Que tem aquela imagem icônica da figura vampírica, só a sombra dele subindo assim numa escada e tudo mais, essa imagem muito famosa, né? Então, esse filme daí ficou muito famoso e foi ele que, até onde você foi esse filme que colocou essa palavra Nosferatu na boca do povo, digamos assim, sabe? E basicamente era o Drácula do Bram Stoker, só que não tinha o direito do nome Drácula, ainda não era de domínio público, digamos assim, e daí simplesmente, vamos botar outra palavra, sabe?
Nosferatu, se não me engano, quer dizer o portador da praga, não tenho certeza, mas pode ser isso daí, né? Então era um nome legal, era bonito também, assim, da mesma maneira que, tipo, Drácula, quando tu escuta, ele tem uma mítica, uma poética por trás, sabe? Seja, embora não seja uma palavra em português, tu pode falar em português, tu pode falar, se tu é um norte-americano, tu lê a palavra Drácula, em todos os idiomas parece que ela ainda soa como, né, algo que tem uma importância, digamos assim. E Nosferatu, eu diria que tem a mesma, sabe, da mesma forma também conquistou isso daí, sabe? É um termo que, quando tu pronuncia, ao mesmo tempo que parece uma palavra que não é comum, não é normal, não parece que faz parte do nosso idioma, ainda assim ela tem uma... Enfim, a fonética dela funciona, do meu ponto de vista, sabe? Nosferatu, eu consigo ver uma palavra que vai ser mantida e preservada também ao longo do tempo. E daí eu também coloquei um personagem com esse nome Nosferatu, mesmo sabendo que não existia um Nosferatu lendário, então eu simplesmente criei pra minha história um Nosferatu também, né? E ele também vai ter toda uma história envolvendo o personagem do Drácula, né? Justamente porque na vida real, como a palavra Nosferatu veio graças à existência do Drácula, eu falei, bom, na minha história faz sentido que esses personagens tenham alguma ligação, né? Como o Drácula tendo uma superioridade, digamos assim, pelo menos do ponto de vista do elenco da história, né? E o Nosferatu identificando o Drácula como alguém visto como mais bem-sucedido do que ele, né? E daí a outra coisa só que depois de ter colocado esses 3 vampiros iniciais, assim, na história, né, eu pensei assim, será que eu quero colocar mais gente, fazer mais vampiros originais, digamos assim, sabe? Nosferatu, Drácula são nomes de histórias que já existem por aí, sabe? Será que eu quero criar um mais, tipo, aproveitar que essa minha história pode colocar vampiros, pode colocar lobisomens e outras criaturas do submundo, será que eu quero tentar criar mais figuras dessa raça, digamos assim, né? Dessa espécie específica de demônio que é conhecida, para tentar contribuir, né, para a cultura pop com a minha versão, com a minha leitura, com a minha interpretação do que é um vampiro, do que é um grupo de vampiros, do que um grupo de vampiro buscaria, talvez, né? E basicamente a resposta para tudo isso é sim. Voltei aqui para terminar a gravação deste programa sem contexto. A primeira coisa que eu vou corrigir aqui é que eu tinha mencionado que eu tenho um Twitter, mas não tenho Twitter, eu não uso aquela plataforma. Eu tenho um Instagram, então quem quiser seguir o meu perfil, quem quiser adquirir meus livros através do link que tem no meu perfil, é no Instagram, @rcpautor. Mas agora dei prosseguindo. Então, no meu primeiro livro já, né, no primeiro livro da série Lágrimas Negras do Submundo, eu já incluí alguns personagens vampiros, que é o Magnus Vector, né, um personagem que eu falei mais aprofundadamente num programa sem contexto, que eu falei alguns dias atrás, algumas semanas atrás, provavelmente, mas eu não me lembro exatamente o programa, foi mal, né? O Drácula, que não aparece, mas é mencionado, e eu já mencionei também um pouco mais a respeito do Drácula lá num programa sem contexto, bem atrás, na verdade, antes do programa 40, eu acho, que eu falei sobre uma música que tinha esse nome Drácula, e mencionei sobre essa figura um pouco e como ele vai aparecer na minha história, né? Mas aparecer mesmo, ele vai aparecer só no terceiro livro, mas ele é mencionado desde o primeiro. E no primeiro livro também aparece o Nosferatu, né? O Nosferatu já aparece no meu primeiro livro mesmo. Mas além disso, também tem um grupo de personagens vampiros originais, daí criados por mim, que o nome deles daí eu batizei de Perfectus Upir. O Perfectus é a palavra latim para perfeito, né? Como vocês devem ter imaginado. E Upir é um termo também, uma palavra bem antiga, não me lembro exatamente qual idioma na realidade, mas foda-se, né? Mas é uma palavra bem antiga que também é um sinônimo de vampiro, sabe? Então, Perfectus Upir seriam os vampiros perfeitos. E quem são esses vampiros perfeitos? É um grupo de vampiros que eles estão unidos sobre um líder, que a intenção deles é exterminar os antigos lords vampiros, sabe? Entre eles o Conde Drácula, o Nosferatu também, sabe? Porque eles sabem que a árvore genealógica dos vampiros é integrada, aí tipo, essas coisas que eu tô determinando aqui é através da mitologia do meu universo, sabe? São regras da minha história. Então, né, é por isso que funciona dessa forma assim. Se vocês conhecem outras histórias com vampiros que funcionam de outra maneira, tudo bem, mas no meu universo funciona assim, né? Então, a árvore genealógica dos vampiros é ligada entre todos eles, e eles sabem que os mais antigos são os mais fortes, são os mais poderosos, e conforme eles não existem mais, eles morrem, os poderes deles, as artes deles, os talentos deles são transmitidos para os seus filhos, né? Então, de modo geral, a morte de uma figura como Drácula, digamos assim, potencializaria todos os vampiros que existiram no mundo depois do primeiro vampiro de todos, sabe? Então, o objetivo deles é massacrar os outros vampiros anteriores a ele. Daí vocês pensam, tá, mas também por que um grupo de vampiros jovens achariam que eles poderiam vencer um grupo de vampiros antigos, sabe? Ou líderes de vampiros antigos se eles são mais jovens.
teoricamente mais fracos? É uma ótima pergunta, por isso que eles não são vampiros qualquer, sabe? Eles são vampiros elementalistas também, que eu já expliquei uma vez que na minha história existem os personagens que são elementalistas. Elementalistas são seres humanos superpoderosos, sabe? Seres humanos na minha história que adquiriram poderes mágicos. Então, esses personagens daí, eles eram elementalistas, só que eles morreram com a maldição do vampirismo. Então, eles se tornaram as duas coisas. Agora são elementalistas com poderes de vampirismo, né? Que são, na minha história também tem algumas coisas que os vampiros podem fazer. Por exemplo, eles não morrem na luz do sol, mas eles ficam sem poderes na luz do sol, por exemplo. É uma coisa que acontece. E algumas outras limitações eu tirei, sabe? Não tem nada a ver assim com alho, essas palhaçadas e tudo mais. É mais a maldição de ter que beber sangue, por exemplo. Isso daí eles precisam de sangue humano para sobreviver, o que naturalmente faz com que eles se tornem inimigos da raça humana, ou pelo menos alguém que tem que se alimentar da raça humana ocasionalmente, mesmo que não seja a intenção, né? Mas os Perfectos Supira, eles matam ser humano também, mas não é o objetivo deles. O objetivo deles é matar os outros vampiros, e daí então eles são vampiros com superpoderes ainda por cima, roubados, apelões, né? Eu vou falar brevemente de cada um deles, só pra engordar o programa e quem sabe deixar algum de vocês mais interessado. Um dos personagens dele é um vampiro que ele tem uma aparência assim de um morador de rua, ou um mendigo, se vocês preferirem, sabe? E ele tem poderes assim de neblina, ele pode se transformar em neblina e fazer tudo ficar oculto em neblina, além de ser um vampiro, né? Aí tem uma mulher que ela pode se transformar em água, só que não é uma água normal, é uma água sólida, entre aspas, sabe? Ela vira um líquido que pode escorrer por aí e te atacar, inclusive, sabe? Só que ela é uma forma, é uma água que pode adquirir forma. Ah, não faz o menor sentido, exatamente, porque é uma história de fantasia. Haha, as coisas acontecem como eu quero que aconteça, né? Aí outro personagem que tem uma personagem que ela é uma bruxa, então ela é uma bruxa vampira, então ela faz bruxaria e ela faz vampirismo. Né? Todos eles fazem parte dos Perfectos Supira. Aí tem um personagem que ele tem capacidade assim, de recobrir o corpo dele com uns grandes espinhos ou pregos, sabe? É um cara que ele pode recobrir o corpo dele com pregos assim de 20, 30 centímetros, bem pontiagudo, então basicamente é bem difícil tu conseguir acertar ele com golpes de contato, né? A não ser que tu não se importe de ser perfurado. Então, tem esse personagem dele também. E que mais que faz parte desse grupo, para fechar? Ah, sim, uma menina que no primeiro livro é apresentada como uma arma secreta deles, digamos assim, sabe? Que é uma menina que ela tem o poder da luz, sabe? Ela pode transformar partes do corpo dela em coisas, lâminas de luz, digamos assim, sabe? Navalhas de luz, que basicamente são muito mortais contra vampiros, porque esse poder dela é como se fosse derivado do sol, sabe? Na verdade, assim, mais do que luz, é como se fosse assim poder nuclear, digamos assim, sabe? Só que nuclear bem assim, como se fosse o elemento solar, entendeu? Então ela é particularmente mortal, particularmente letal para vampiros. Que nem eu falei para vocês, eles não morrem com a luz solar aqui na minha história, mas acho que se tu injetar uma fagulha do sol dentro deles, eles vão pro saco, né? Então essa personagem daí, ela faz isso daí. Quer dizer, ela faz isso daí, né? Só que nenhum desses daí é o líder deles, né? Ainda por cima, daí no meu segundo livro, eu já vou contextualizar mais o segundo livro. É spoiler, mas também é o tipo de coisa que eu espero que sirva para atiçar a curiosidade de um possível eleitorado e não para desencorajar eles a conhecer a obra. Aí é descoberto que eles têm ainda por cima mais 3 personagens nesse grupo, entendeu? 2 que ninguém viu absolutamente nada sobre eles, só sabe que eles são vampiros, ou pelo menos imaginam que são, e o cara que é o absoluto líder, que é o que eu vou falar um pouco mais aqui, sabe? Que ele é o Lazarus. Por que eu vou falar sobre Lazarus? Porque ele é um dos meus xodós dessa minha história até agora, né? Quem já viu falando sobre o programa que eu falo sobre o Rei Rubro, por exemplo, que é um dos personagens que eu mais gostei de fazer, o Lazarus é bem equivalente, tipo, não digo bem equivalente ao Rei Rubro, mas parcialmente equivalente ao Rei Rubro, só que no meu segundo livro, sabe? Foi quando eu me permiti também fazer algo assim, uma extravagância criativa, porque que eu tinha um objetivo muito claro quando eu concebi a ideia de fazer o Lazarus. O Lazarus é o líder dos Perfectos Vampiros, só que ele não é um vampiro elementalista, ele é um híbrido, né? Um híbrido do quê? Um híbrido de lobisomem e vampiro. Esse é um conceito que já foi tentaram explorar algumas vezes na ficção, sabe? Eu acho que os únicos exemplos que eu tenho na ponta da língua de histórias que botaram um personagem que é literalmente esse mesmo conceito que eu estou desenvolvendo aqui no meu livro, que eu me lembro de cabeça, é o
aquele filme Underworld, sabe? A franquia Underworld, ou Anjos da Noite, que tem um personagem que é um híbrido, mas eu me lembro de ser uma grande porcaria, pelo menos em questão de visual, e nada muito interessante também pra história, sabe? Apesar de ser importante pra plot, digamos assim, não me lembro de ter ficado marcado na minha vida como algo especialmente interessante. E também na série Vampire Diaries tem personagens que são híbridos, que é o Klaus, e pra quem não se lembra, eu já assisti Vampire Diaries, e eu confesso que pra mim também é meio decepcionante, sabe? Mesmo que na teoria o Klaus seja muito poderoso por ser um híbrido, no final das contas ele é mais um vampiro do que qualquer outra coisa, sabe? Então realmente nenhuma dessas histórias conseguiu me satisfazer com minha imagem assim, do que seria um híbrido. E eu fiz isso com o Lazarus, então, sabe? O Lazarus é um personagem que na sua forma humana ele vai ser apresentado como um ser humano bem frágil, entendeu? Com um corpo bem débil assim, magro, baixo, fraco, esquelético, praticamente incapaz de se mover por si só, e ele vai ser carregado praticamente por outros personagens dentro de um caixão, ou quando ele não tá no caixão, ele vai ser colocado num trono de ferro, sabe? Por quê? Porque eu, sei lá, capricho meu, eu gosto de inventar algumas coisas. Então ele vai ser assim. E além disso, ele é um híbrido, né? Ele realmente é uma mistura de lobisomem com vampiro, e para ele conseguir se transformar nessa capirosidade, sabe que é um evento muito importante, muito marcante, ele precisa se alimentar do corpo, da carne e do sangue de 100 pessoas, sabe? Se ele comer 100 pessoas no mesmo dia, num curto intervalo de tempo, digamos assim, ele pode se transformar durante 10 minutos, né? E é um bagulho assim, basicamente, ele não é um erro da natureza. Na minha história ele é vendido da seguinte forma, sabe? Eu criei e concebi ele na minha cabeça, assim, e inseri ele no enredo dessa forma. Ele é um erro da criação, né? O personagem, quando ele aparece, ninguém daquele universo sabia que podia existir algo desse tipo, que é basicamente uma pessoa que tinha sido amaldiçoada pelas garras de um lobisomem, por exemplo. Antes dele morrer, ele é atacado por um vampiro, daí ele morre com as duas maldições, e daí as duas maldições tentam pegar ele pra si, entendeu? A maldição do lobisomem tenta pegar ela pra si, e a maldição do vampiro tenta pegar ela pra si, e daí as duas fazendo isso cria algo que não devia acontecer, sabe? Que é um híbrido, que é algo que nunca tinha acontecido antes do Lázaro existir, e não vai acontecer nunca de novo, entendeu? Ele é realmente uma fatalidade, uma ocasião específica que não deveria acontecer, e aconteceu. E ele é uma abominação, entendeu? Ele é super, hiper, mega poderoso, destrutivo, fora de série, fora dos padrões, ele é simplesmente algo que não devia ter aparecido na minha história em nenhum momento, quem dirá no segundo livro. E quando ele entrar em movimento a primeira vez, vai ser inesquecível, sabe? A apresentação, o evento, e daí ele é a razão pelo qual os prefeitos do Zupir acham que vão vencer. Eles falaram assim, olha só, vocês acham que vocês estavam confiantes de que quem ia dominar o mundo é um demônio muito antigo, é alguém que já estava aqui durante muito tempo e sabe tudo o que aconteceu aqui? Vocês estavam errados, entendeu? Quem vai dominar a porra toda, quem vai vencer essa guerra no final de tudo é o Lazarus, são os prefeitos do Pir, porque ele é muito mais forte do que qualquer coisa que já tinha acontecido na serra, no serra, no céu, na terra ou no inferno. Então, é isso aí, entendeu? Basicamente, isso daí que vai acontecer também no meu segundo livro. Outro conceito que eu vou querer desenvolver, entendeu? Eu vou querer, espero conseguir criar na cabeça das pessoas uma imagem que eles vinculem a ideia de um personagem que é um híbrido com o que o Lazarus é, com o que o Lázaro vai se transformar, com a aparência que ele vai ter, com as capacidades que ele vai ter. Quero que as pessoas associem, quando eles pensem num personagem que é híbrido de lobisomem e vampiro, quero que eles pensem no meu híbrido, quero que eles pensem no Lazarus, o líder dos prefeitos vampiro. E além disso, eu quero também falar daí sobre uma outra coisa que eu vou desenvolver também na história em algum momento, que eu também vou realmente fazer um grupo de vampiros que não são, assim, super poderosos, sabe? São vampiros, assim, só vampiros, e eles vão ter uma ligação com o personagem Magnus Vector, que ele é o vampiro, assim, mais importante da minha história, digamos assim, sabe? O vampiro original mais importante, que vai ter mais cenas envolvendo o restante do elenco original criado por mim, os elementalistas e tudo mais. Então, ele vai acabar também adquirindo essa função de ter que guiar, né, nas descobertas que ele vai ter dentro dele mesmo sobre como que é ser um vampiro e tentar entender como é que ele pode existir nesse mundo sem ser necessariamente um filho da puta, mas também não negando que ele é, que é um vampiro, não negando a necessidade dele, não negando a natureza dele. Nesse caminho daí, ele meio que vai se tornar daí uma referência, um ícone, um líder, né, para outros vampiros que vão estar querendo ser algo mais parecido com ele, entendeu? Querem poder se reconhecer como vampiro nesse novo mundo que existem vampiros, mas ao mesmo tempo não querem simplesmente sair matando todo mundo sem qualquer critério, sem qualquer estipulação, sem qualquer, sabe, como posso dizer assim, fundamento por trás das suas ordens, né? Então é isso aí, referente à minha história, esses eram os assuntos que eu queria
estar abordando nesse programa de hoje. Mas não é a minha história, na verdade eu comecei a falar sobre tudo isso por causa da música que eu li lá no começo, né, sobre esse tema de vampiros, mas pensando em vampiros sou obrigado a falar um pouco da minha história. Sou obrigado não, mas eu faço questão, né? E daí o que mais que eu tenho pra comentar no programa de hoje? Bom, eu tenho algumas coisas que eu separei, mas eu não sei quais delas que eu vou querer desenvolver, porque basicamente nenhuma delas tem a ver uma com a outra, então eu posso entrar nesses assuntos de acordo com o meu belo prazer e eu posso acabar em qualquer outro. Eu vou então simplesmente seguir os meus instintos. Voltei para concluir o programa. Talvez vocês estejam ouvindo um batuque, né? Um toque de tambor aí no fundo. Vai ser a nossa trilha sonora ambiental, né? Pro resto desse programa. Mas na verdade, assim, eu vou trazer um assunto que eu acho que ele é bem polêmico, bem controverso, sabe? E acho que é bom eu começar a falar dele logo aqui, tipo, depois que a gente tá falando por mais de meia hora, porque daí possivelmente só ficou pessoas, assim, que tem mais, assim, uma capacidade de atenção, vão estar mais dispostos a pensar, vão estar mais dispostos a refletir, porque realmente eu sei que é um assunto que vai fazer muita gente, principalmente pessoas que nunca se questionaram sobre isso, ou se questionaram muito pouco, não tem qualquer conclusão ao final de tudo que eu vou falar aqui, mas pelo menos eu vou fazer alguns de vocês pensar por outros lados que provavelmente ainda não tinham pensado, né? E para ilustrar mais ou menos do que eu quero falar, eu vou usar um caso específico sobre uma situação real que aconteceu há não muito tempo atrás, que até inclusive há pouco tempo eu discuti com um amigo virtualmente sobre esse assunto, né? Que era o quê? Era quando rolou aqui, acho que foi em 2017, tava rolando aqui em Porto Alegre, no Santander Cultural, né, que é um museu patrocinado, digamos assim, ou pelo menos administrado pelo Santander, estava rolando uma exposição lá de arte moderna e uma das obras contava com nudez e tudo mais, né? Era uma obra chamada Labete, que isso daí ficou famoso. Eu sei que todo mundo aqui que mora em Porto Alegre deve ter ficado sabendo disso na época, porque o MBL tentou processar o artista que fazia essa... Ele se expunha nu, assim, na frente das pessoas, queria acusar ele de pedofilia, né? Então, talvez pessoas que não sejam do Estado não sabem que isso existiu, né? Então, vamos contextualizar um pouco mais. Foi, basicamente, já falei o que rolou o evento, mas agora vamos dissertar, vamos elaborar, e eu vou dar minha opinião de por que com certeza esse cara não pode ser acusado de pedofilia, com certeza o MBL é maluco, né? E, enfim, discutir vocês sobre dois assuntos. Basicamente, o que é a arte em si, né? O conceito de arte. E também vou falar, depois de eu discutir um pouco mais sobre a arte, vou falar sobre todo esse lance de nudez não erótica, que eu também acho que é um negócio muito válido das pessoas se lembrarem que existe, conversar sobre esse tema, né? Que também, de certa forma, já contribui um pouco com a construção do futuro episódio sobre pornografia, finalmente, né? Mas então vamos lá, né? Por que esse cara não pode ser enquadrado como pedofilia? Vamos direto ao ponto. O que é pedofilia? É interações eróticas, sexuais, libidinosas, alguma coisa desse tipo assim, com um menor de idade, basicamente, de onde eu sei, é 14 anos para baixo, entendeu? Não vamos entrar mais uma vez num debate acima de 14 anos, se é certo ou se é errado, isso não vai ser o ponto. Então, basicamente, pedofilia é 14 anos para menos, tu interagir com uma criança, sabe, com qualquer interação sexual, ou libidinosa, qualquer coisa que for, assim, se masturbar pra criança, coisa desse tipo assim, é errado, é criminoso, é um bagulho que a pessoa tem que ser punida por isso. Ok, totalmente certo, de acordo com isso, sabe? Agora vamos passar pra amostra do cara. Em primeiro lugar, o que é essa obra daí, Labete, sabe? É um cara que ele vai ficar nu, ele fica pelado num espaço reservado pra nudez dele, sabe? É um lugar que, tipo assim, ele não vai ficar caminhando pelo museu, sabe? É um lugar que ele é uma obra de arte, entendeu? Essa é a intenção desse negócio. Ele é a própria obra de arte, ele fez essa ideia baseado numa obra feita por uma artista, se não me engano, chamada Lydia Clark, da década de 60, que ela fez uma obra chamada O Animal, ou Os Animais, que era basicamente uma obra interativa assim também, só que não era com um ser vivo, sabe? Era tipo não sei como é que chama, se era uma estátua, uma marionete, alguma coisa assim que as pessoas, o público podia interagir. E daí esse cara daí, que eu não me lembro o nome dele, mas ele é um cara que ele já faz esse tipo de apresentação há mais de 10 anos no Brasil, agora já deve estar, sei lá, 15 anos que ele faz isso, entendeu? Então, quando rolou essa polêmica em 2017, ele já tinha se apresentado com esse mesmo tipo de apresentação, sabe? De ficar pelado na frente de um público em vários museus do Brasil inteiro. Ele já tinha feito isso durante muito tempo, até que em 2017 resolveram enquadrar esse cara como pedófilo, sabe? Então, é por isso que eu tô mostrando que não foi a primeira vez que isso estava acontecendo, foi simplesmente a primeira vez que alguém resolveu tentar enquadrar esse tipo de arte daí como um incentivo à pedofilia, sabe?
Então, ele se torna uma obra de arte, sabe? O cara fica pelado e as pessoas que forem interagir lá naquele espaço podem realmente controlar o corpo dele, manipular. Tipo assim, eu não sei se é simplesmente com comandos, alguém pode falar pra ele se levanta, se deita, fica de lado, fica de costa, ou só os únicos comandos que ele responde é com o toque, sim, porque as pessoas podem tocar no corpo dele enquanto ele vai estar lá. As pessoas podem tocar nos ombros dele, nas pernas, nos pés, podem tocar no corpo desse cara daí, entendeu? É isso que é esse sujeito. Então vamos lá, vamos começar por aí. O que é arte? Isso daí é arte, um cara ficar pelado na frente dos outros e deixar com que as pessoas mexam no corpo dele. Isso daí é arte ou isso daí é um cara que ele tá fazendo atentado à pedofilia? Em primeiro lugar, vamos esclarecer esse negócio da pedofilia, por que tá falando de pedofilia? Essa obra não era para crianças, não era orientada para crianças, então qualquer criança que entrasse dentro da sala onde está rolando isso daí, essa criança estava acompanhada por um responsável, e especificamente mãe ou pai, entendeu? Então o cara vai estar num espaço do museu que vai estar escrito: a obra que vocês vão ver aqui tem nudez, entendeu? E daí as pessoas que quiserem ver uma obra com nudez vão poder entrar dentro daquela sala e ver uma obra com nudez. Então, crianças que verem essa cena desse homem pelado não vão estar fazendo isso sozinho, até porque qual foi a última vez que vocês ouviram uma criança falando: ah, eu quero dar um rolê no Museu de Arte Moderna, sabe? Eu, por exemplo, nunca fui no Museu de Arte Moderna na minha vida. Eu nunca entrei numa exposição de arte moderna. Inclusive, e eu ainda vou dizer que provavelmente eu sou um cara mais... Tipo, eu tenho mais chance do que um brasileiro médio de parar no Museu de Arte Moderna e eu ainda não fui. Então sejamos honestos que a quantidade de criança que vai ter entrado no museu é muito pequena, sabe? Vai ter que ter sido alguma coisa por uma escola, ou quem sabe por um pai, por uma mãe, algo nesse tipo daí, entendeu? Então agora eu vou bancar o crítico de arte. O que é arte? O que esse cara daí faz? Dá pra chamar de arte? Quais coisas podemos definir como arte? E olha, eu vou dizer pra vocês que depois de pensar extensivamente sobre esse assunto, muito motivado por esse caso, porque quando esse caso veio à tona e eu fui atrás pesquisar pra entender por que tava chamando o cara de pedófilo, e entender se o que ele fazia era pedófilo ou não, e depois entender se o que ele fazia era arte ou não, e vendo opiniões diferentes, gente que tinha argumentos diferentes pra me fazer raciocinar, eu vou dizer pra vocês que a minha definição de arte é o seguinte: a arte é exatamente essa frase tão curta, tão simples como vocês viram. Por quê? Porque pra mim, eu enquanto artista também já tinha me perguntado o que é arte. A arte tem função? A arte tem obrigação? E quando a gente vê as discussões que a sociedade debate, sabe? O famoso funk é cultura, sabe? Funk é cultura, funk é arte. E a música, as cantos, as formas de se expressar, a luta livre que eu assisto, a luta livre é arte, por acaso, as pessoas se agredirem de maneira programada, o cinema, o teatro, os diretores que nem o Scorsese, que declara que os filmes da Marvel não é arte, os filmes da Marvel sequer é cinema, por causa do excesso de efeitos especiais, o excesso de tela verde, o fato de que ali, o que rola num filme da Marvel é muito diferente do que tu vai ver em outros filmes, em questão do que realmente está sendo feito, do que realmente está sendo entregue, sabe? Então tem todos esses debates. O que é arte? Um jogo de videogame, que era um debate comum, regular, hoje em dia eu acho que todo mundo aceita que videogame era arte, mas antigamente, nas várias tentativas das demais mídias frearem o videogame, era sempre dizer que não era arte, não tem como aqueles polígonos, aquilo lá, ser qualquer uma manifestação artística legítima, sabe? Então, refletindo sobre todos esses casos e vendo a tanta diferença de obra, basicamente eu diria o seguinte: olha, qualquer coisa que tu faz com a intenção de expor para os outros e as pessoas olham para aquilo lá, é arte. Simples assim. Ou nem precisa olhar, no caso, ouvem também, sabe? Qualquer coisa que tu faz para expor. Se é um bagulho que tu quer mostrar para as pessoas olharem, elas têm que ver. Se é um bagulho que tu quer fazer as pessoas ouvirem, elas têm que ouvir. Se é um bagulho que é feito para as pessoas sentirem o cheiro, elas têm que sentir. Então é basicamente isso, entendeu? A arte é isso aí, é um negócio que tu fez para mostrar para os outros, tu quer que os outros enxerguem e as pessoas vão olhar, isso daí é arte, entendeu? Isso não quer dizer que a arte é necessariamente bom, a arte é necessariamente ruim, a arte é bem feita, que foi feito o mesmo empenho, sabe? É aquela velha história. Tem músicas que são muito, 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 muito menos assim profundas. O cara que fez aquela música dedicou muito menos empenho, muito menos esforço. Ele trabalhou muito mais duro para a composição daquela música. Mas ainda assim, na minha opinião, não vai deixar de ser arte, entendeu? Literalmente não é porque a música tenha 2 ou 3 frases que ela deixou de ser arte. Por isso que eu tô falando. Algo ser uma obra de arte, essa expressão que as pessoas sempre viram como um elogio, sabe? Na minha opinião, uma obra de arte é qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa boa, qualquer coisa ruim, qualquer coisa que é feita para expor para vocês, sabe? Músicas boas e músicas ruins, filmes bons, filmes ruins, desenhos bons, desenhos ruins, é arte. Ainda assim, é arte, entendeu? Para mim, a arte simplesmente é.
Aí nós entramos na questão do Museu de Arte Moderna. O que é essa famosa expressão de arte moderna? Que nesses museus tem muita coisa que as pessoas questionam se é arte ou não, entendeu? Como, por exemplo, um cara ficar nu na frente dos outros e ser manipulado pela audiência. Isso é arte. E várias outras coisas que quem nunca viu falar, tu vai ter que pesquisar, vai ter que ler o que as pessoas mostram, tipo de objeto que vai ter lá. E eu, por saber, ou melhor dizendo, por imaginar, que o que tem lá não é algo do meu agrado, eu não consumo, eu não vou lá ficar caminhando por um museu de arte moderna, porque eu acredito que eu posso me entreter com outros tipos de arte, outros tipos de mídia, tipo luta livre, vendo um monte de homens e mulheres lutando lutas armadas e programadas, se batendo pro meu belo entretenimento, sabe? Então, isso daí é o tipo de arte que eu prefiro gastar meu tempo do que ir no museu de arte moderna. Só que agora, de onde que vem esse conceito de arte moderna? Já começa por aí. Justamente o que a maioria das coisas, a maioria das obras que vão ter nesses museus tem de diferente é que eles tentam não ser nada que a gente enxerga como mídia padrão, sabe? O Museu de Arte Moderna não vai ter nenhum quadro, por exemplo, porque, tipo assim, basicamente o que as pessoas que estão lá para mostrar o que eles fazem e as pessoas que estão indo lá ver também, eles querem ver coisas totalmente assim diferentes, sabe? Não adianta tu mostrar um quadro, porque nenhum quadro que for pintado sobre qualquer forma de se expressar, realmente é algo moderno, sabe? Qualquer estilo de arte que tu for representar num quadro hoje em dia, já cansou de ser feito. Mesma coisa que escultura, sabe? Esses museus de arte moderna, as esculturas são uns bagulho muito diferentes, com outros materiais, sabe? São negócios diferentes que pra maioria das pessoas vai parecer até chato, desinteressante, mas ao mesmo tempo que eu entendo quem quer assistir e daí nós vamos entrar nessa velha história do cara ficar pelado na frente das pessoas. Eu vou dizer o seguinte, olha só. Em primeiro lugar, já vou dar o argumento de por que esse cara não pode ser chamado de pedófilo, só porque ele está nu na frente de uma criança, ou porque uma criança toca no pé do cara porque ele tá pelado, e tu não pode dizer isso. Cara, a última coisa que um pedófilo poderia fazer é ficar nu exposto em público, sabe? Vocês conseguiriam ficar nu exposto em público, tranquilos, sabe? Serenos, confortáveis? Pra começar, a gente tem que... Acho que todo mundo que for honesto consigo vai dizer que tu simplesmente se expor nu na frente de outros seres humanos, e mais do que isso, tipo, tu não vai ficar excitado. Esse é o grande ponto da obra, entendeu? Não é um cara que tá lá e ele tá desconfortável com a ideia de estar pelado. Ele tá se sujeitando ao ponto de que outras pessoas podem controlar o corpo dele enquanto ele tá ali. Então ele tá realmente servindo de obra para os espectadores, sabe? Que eu tô dizendo, cara, eu acho isso interessante, eu iria lá fazer isso? Não, entendeu? Eu não vou fazer uma coisa dessa, eu não quero perder meu tempo, entre várias aspas, com negócios desses. Só que, Dora, daí dizer que esse cara é um pedófilo, que ele tá fazendo é cometendo um crime, e não só um crime hediondo, um crime horrível, que é a pedofilia, cara, não tem... A última coisa que um pedófilo teria capacidade de fazer é ficar nu em público, sabendo que as pessoas poderiam descobrir a pedofilia dele, sabe? Então... Eu acho que de qualquer coisa tu pode falar que é uma porcaria, que é uma merda, que é uma bosta, que é de mau gosto. Só que agora, acusar um ser humano de ser pedófilo com base nessa amostra, entendeu? Em última instância, eu até vou dizer pra vocês, eu não tô nem dizendo que o cara é ou não é pedófilo, mas agora, usar essa obra de arte dele, que eu vou chamar de obra de arte pra deixar bem claro que esse é meu posicionamento, sabe? Simplesmente, se um cara ficar pelado na frente dos outros e se sujeitar a ser controlado e manipulado, eu não acho que a maioria das pessoas conseguiriam, entendeu? Eu não acho que homens ou mulheres do mundo, sem preparo, sem treinamento, sem ter disposição, sem entrar na mentalidade certa, tu consegue sujeitar a ficar na frente de público variado, porque tu não vai escolher quem vai lá te ver, tu não vai escolher o que as pessoas vão falar pra ti, o que elas vão fazer contigo ali na hora, sabe? Simplesmente tu ficar lá passando por essa experiência, eu não acho que é um negócio que tu consegue fazer qualquer um, sem empenho, sem dedicação, sem ter se esforçado pra entrar na mentalidade necessária pra sujeitar um negócio desse, sabe? Então, só pelo fato de que eu acho que tem um preparo tem um empenho, eu ainda acho que é uma manifestação artística assim, mas como eu disse, a arte nem precisaria de tudo isso. Não precisava ter empenho, não precisava ter dedicação, não precisava ter nada. Mas, né, nesse contexto todo eu não tenho como dizer, olha, não, esse cara daí é pedófilo por causa dessa obra daí, entendeu? Não é assim que eu enxergo, sabe? E realmente, que eu disse, não é pra mim nenhum conteúdo que eu vou consumir, que eu vou absorver. Só que agora, dizer que não é pra existir, dizer que esse cara tá fazendo isso, tá incentivando pedofilia, eu não posso concordar, e daí eu vou transicionar pro lance de nudez não erótica, que é sobre o que essa obra se sustenta, entendeu? Esse cara daí não vai se masturbar na frente das crianças, essa é a grande diferença, sabe? O que é a diferença de um pedófilo para um cara que tá nu na frente de uma criança, um cara que não tá agindo com um comportamento pedófilo? É isso aí, entendeu? A nudez não necessariamente é obrigatoriamente erótica, sabe? É por isso que existe praia de nudismo, é por isso que existiam povos indígenas, ainda existem povos nativos que andavam nu, sabe? Estar pelado não necessariamente é algo erótico. E existem pessoas que tentam representar isso de algumas maneiras, algumas até de forma artística, e outros simplesmente debatendo, discutindo, que eu acabo de discutir com vocês sobre toda essa ideia e dar alguns exemplos e levantar essa noção de que é uma noção que meio que todo mundo sabe, mas muita gente se esquece, entendeu? Que a nudez não é necessariamente erótica, não é necessariamente pornográfica, mesmo sendo nudez explícita.
E no que eu me baseio para dizer isso? Bem, é só a gente observar vários modelos de cultura, entendeu? De modo geral, se vestir, né, é padrão da sociedade desde que, sei lá, desde que o homem começou a se organizar em civilizações, sabe? Mas isso não quer dizer que não tenha grupos, não tenha organizações sociais que não normalizavam a nudez, né? Um exemplo disso é que desde quando os portugueses colonizadores chegaram no Brasil pela primeira vez, uma das primeiras coisas que eles observaram era a nudez com naturalidade que os índios tinham, entendeu? E daí esse deu o primeiro choque histórico para aquele povo de lá, e o primeiro registro que nós podemos ter que dizer o seguinte: as pessoas andarem com mais ou menos roupa não é indicativo de maior civilização ou não, de maior civilidade ou não, entendeu? No sentido realmente do comportamento, sabe? A gente pode pegar assim, tipo, eu não vou dizer assim, afirmar com toda certeza que não existia abuso sexual, que não existia assédio sexual, que não existia estupro em sociedades assim, tribais. E eu não tô falando no sentido de guerra, é óbvio que no confronto, no combate, no momento que uma tribo tá dominando a outra, esse tipo de coisa acontecia, entendeu? Se tu tá indo lá pra matar as pessoas que estão num grupo, é óbvio que tu também vai fazer abuso sexual. Isso daí não é escondido. Mas agora eu quero dizer dentro da sociedade, sabe? Na própria vila, na própria aldeia, os índios andavam desnudos, eu não tenho como dizer pra vocês se aqueles homens que viam diariamente aquelas outras mulheres nuas, com os seios de fora, com a genital exposta, sabe? E as mulheres viam aquela pessoa com a genital exposta, eu não tenho como dizer pra vocês que essa forma de viver, de se organizar em grupo, incentivava maior perversão, maior abuso sexual, maior assédio sexual, entendeu? Então, estar nu, se expor, se mostrar nu para outra pessoa, não é necessariamente algo sexual. É por isso que existem as praias de naturalismo, sabe? O famoso praia de nudismo também, sabe? Porque é essa questão, sabe? Por que tem esse nome de naturalismo? O que é mais natural do que estar pelado? Simplesmente nada, entendeu? A gente nasce pelado e os índios viviam pelado também na natureza. Então essa é a questão. Estar nu é normal, entendeu? Num contexto fora da nossa sociedade civilizada, entendeu? Nada que eu tô dizendo aqui é pra defender, pra tu sair pelado no meio da rua sem contexto, ou pra tu começar a expor tua genitália pra jovens, pra crianças. Não é isso. Eu só tô expondo de que essa noção que muita gente tem, principalmente gente que não tem, não faz exercício de empatia, não faz exercício de antropologia, não reflete sobre outras formas de viver, outras sociedades, outras culturas, para essas pessoas eles associam que a nudez explícita, a única coisa que ela pode ser é sexual, entendeu? Se tu vê um par de seios, tu vai ser obrigado a achar aquilo lá erótico. Se tu vê uma genitália masculina ou feminina, tu é obrigado a ver aquilo lá como algo erótico, e simplesmente não é, entendeu? A gente pode pegar vários exemplos de como não são assim. A gente entra em artes, e quando eu digo arte, não é nem só necessariamente a arte moderna, que é as pessoas que querem se expor nuas com seus próprios corpos, mas até nas pinturas, entendeu? Há várias maneiras de tu pintar, de tu representar um corpo sem roupas, que não necessariamente tu tá indo pro apelo sexual. Tu tá querendo só expor um corpo humano no seu ponto mais real, entendeu? Nós é que nos acostumamos a vestir-nos, sabe? E a gente enxerga até padrões de beleza, padrões estéticos, nós achamos os corpos mais bonitos vestidos, muitas pessoas, sabe? Ah, uma mulher com uma certa roupa vai ficar mais atraente, um homem com uma certa roupa vai ficar mais atraente. Nós inventamos essas formas de se vestir, normalizamos elas, civilizamos elas e dizemos que pessoas que não estão se vestindo da forma adequada, ou melhor ainda, que sequer estão vestidas, obrigatoriamente estão vindo de um lado de sexualização, de promiscuidade, sendo que, tipo assim, cara, não é verdade, sabe? Outra coisa que a gente pode ver um exemplo disso, e daí, tipo, eu nem tô tentando sugerir, quer dizer, em parte eu sugeriria, no sentido de que eu não acho que seria um problema. É o famoso, assim, como posso dizer, a nudez frontal do corpo feminino na parte de cima, sabe? Esse é um bagulho que sempre entra em debate, sabe? Eu não tô nem sugerindo que um dia nós vamos viver num mundo e que não sexualizam o seio feminino, mas o ponto é que não necessariamente ele tinha que ser sexualizado. Eu entendo que a ideia de que nós vamos conseguir alcançar uma sociedade urbana e civilizada, em que as mulheres poderiam andar com seus seios à mostra, sabe? Por qualquer razão. Justamente porque ela não quer se vestir naquele momento com uma roupa, ou porque ela tá com calor. A ideia de que uma mulher vai poder andar despida na parte de cima e ela não seria assediada, eu sei que isso é muito distante, sabe? De qualquer grupo social civilizado que a gente conhece hoje em dia, sabe? Mas, né, se os índios conseguiam conviver com mulheres com seios de fora, por que nós não conseguiríamos? Por questões culturais, entendeu? Eu entendo que é muito difícil tu romper com uma pessoa que cresceu numa cultura dessas. A gente cresceu num lugar que era institucionalizado andar vestido, então é muito difícil tu falar pro cara, mano, aprende a olhar pra uma mulher com os seios expostos sem achar que aquilo lá é uma sexualização, sem achar que isso é um convite, sem achar que isso daí é motivo suficiente pra tu entrar em contato com ela com um assédio ou um importúnio no mínimo, sabe?
Então eu entendo que não dá pra, tipo, vamos simplesmente botar na lei, sabe? Mas agora realmente refletindo, discutindo, sabe? Em questões teóricas, até em questões práticas, não há razões de por que tu me dizer que uma mulher andar com a parte de cima do corpo dela exposto, ela tá obrigatoriamente fazendo algo sexual. Podia ser realmente algo por conforto, sabe? A velha história, até de sutiã, entendeu? Que as mulheres sempre escancaram o quanto é difícil elas dizerem adeus pro sutiã, que tem muitas mulheres que não gostam, acham desconfortável, né? Machuca o corpo delas, enfim, e elas querem andar sem sutiã com uma blusa por cima, óbvio, e ainda assim isso já causa problema, isso já atrai olhares, já atrai comentários, já atrai julgamentos, né? E só para deixar ainda mais claro que essa ideia de se vestir mais ou de se vestir o suficiente é uma prova de alguma espécie assim de, como posso dizer assim, a pessoa ser mais moral, mais cívica. Vou voltar mais uma vez para quem? Pro Oriente Médio, né, gente? Me desculpa usar eles como bode expiatório, mas mais uma vez dá para eu posso usar culturas que vivem naquela região conhecida como Oriente Médio, que é um exemplo completamente oposto disso, sabe? Vários lugares assim que tem países que são o estado deles é muçulmano, a gente vê que as mulheres têm uma baixa liberdade de se vestir, entendeu? Existem várias maneiras de tapar o corpo da mulher. O mais famoso é a burca, mas existem outras culturas que usam outros panos, digamos assim, que são feitos para cobrir o corpo inteiro da mulher, que levam outros nomes. Mas o ponto é que, tipo assim, nesses países em que as mulheres andam extremamente cobertas, isso não necessariamente torna os homens mais civilizados, mais respeitosos com o gênero feminino, sabe? A gente vê exemplos que, tipo assim, por exemplo, esses mesmos países que as mulheres sequer podem se expor, são os países que os homens, tipo, não vou dizer que com certeza são, mas eu sei que são países que consomem muita pornografia, sabe? Eu não vou dizer que eles são os que mais consomem pornografia, mas acho que eu posso falar com uma certa assim, segurança que os sites pornográficos identificam o povo do Oriente Médio como alguém que acessa bastante sites pornográficos, sabe? E tecnicamente, até onde eu sei, do ponto de vista da maioria dos homens de lá, que se adotam a cultura e a religião, lá do país deles, eles enxergam essas mulheres que estão fazendo conteúdo pornográfico na internet, entendeu? Participando, né? Participando de cenas de conteúdo pornográfico, e enxerga essas mulheres como, tipo assim, algo, tipo, que eles julgam pra caramba, que na verdade, mais do que julgar, né? Se eles pudessem, se eles tivessem autonomia, eles matariam essas mulheres, até onde eu sei, entendeu? Porque elas estão cometendo vários crimes contra a religião deles, contra o ponto de vista deles, mas, né, nem esse moralismo, nem essa né, na minha opinião, é realmente um pensamento absurdo, entendeu? Mas eu sei que é o fundamentalismo deles de um ponto de vista moral, religioso, mas nem isso daí impede eles de consumir bastante conteúdo pornográfico, de objetificar os corpos femininos, sexualizar os corpos femininos, e nada disso tem a ver com o jeito que as mulheres lá se vestem, porque lá as mulheres estão completamente cobertas, e ainda assim os homens ao redor delas não são mais, assim, sabe, não vão tratar elas com maior dignidade só por causa da roupa que elas estão utilizando, entendeu? Então, não é mais roupa é melhor, menos roupa é ruim, entendeu? É possível as pessoas tratarem a nudez, ou não necessariamente a nudez, é que esse programa, tipo, eu tô focando na nudez porque esse programa aqui é da nudez, né, não erótica, no caso assim, né? Porque até em questão assim de roupas, várias vezes uma roupa, tipo, que não seria, tipo, se a pessoa tá vestindo uma roupa minimalista, digamos assim, com certeza ela não tá nua, né? Então ela tá vestindo algo. Mas talvez aquela roupa minimalista, ela dê pra dizer que é uma roupa já sexual, entendeu? Porque ela tá feita pra, de uma certa forma, pra expor ou a pouca tecido que ela tenha pra valorizar ainda mais certos pontos específicos ou pra direcionar olhares. Enfim, de modo geral, muito abre outras opções. Então vou voltar pra história de nudez não erótica, que foi não digo o cerne desse episódio, mas eu quero dizer, o final desse programa era sobre isso, né? Outros assuntos que a gente pode levantar sobre essa questão é a própria nudez dentro dos núcleos familiares, né? Aquela velha polêmica sobre, assim, pais, tipo assim, ou mães que dão banho nos seus filhos e até quando que isso é tolerável, quando isso que isso é aceitável, sabe? Porque tem várias pessoas que, né, quando são expostos a essa realidade, a esses pensamentos, eles pensam, porra, tem gente que fica assim, como é que um pai, homem no caso, né, um pai vai ficar dando banho em uma filha quando ela tiver 6, 7, 8, 9, 10 anos, sei lá, enfim, não sei até que idade as pessoas vão dar banho nos seus filhos e tudo mais, né, mas eu quero dizer que, tipo assim, olha, é uma coisa assim, eu sei que é muito delicado, eu sei que é um bagulho assim muito polêmico, entra num bagulho assim relacionado à pedofilia e tudo mais, mas o ponto é o seguinte, entendeu, não é porque um pai tá dando banho numa filha que ele tá sendo pedófilo, entendeu? Tudo isso tem a ver com nuances muito sérias e muito reais que nem eu falei. Tem a ver até com esse lance lá quando eu falei lá
da obra de arte, de arte contemporânea Labette, sabe? É aquela coisa, a nudez não precisa ser algo erótico, sabe? Um pai estar nu na frente da filha dele, ainda mais numa parte que ela é mais jovem, não necessariamente precisa ser algo erótico. Mesma coisa com uma mãe cuidando de um filho, entendeu? Uma mãe que vai dar um banho num rapaz, um filho dela, entendeu? Com uma certa idade, sabe? Ou mesmo que não necessariamente vai dar banho depois, é que tem a questão realmente do dar banho, entendeu? Que as pessoas problematizam quando eles veem assim, nossa, tem um homem adulto numa banheira ou embaixo do chuveiro com uma criança de 4, 5 anos, sei lá, que é uma filha, entendeu? E daí as pessoas, mas o homem tá nu e tudo mais. Olha, isso que é sobre essas coisas assim, tal. Não necessariamente a criança tem que olhar um órgão genital, tipo uma menina vê um órgão genital masculino, ela não precisa ver aquilo lá com um olhar erótico, entendeu? Não precisa. E até onde eu sei, naturalmente ela vai ser isso que ela vai fazer. Se rolar alguma coisa desse tipo, é justamente porque rolou uma perversão, alguma coisa assim errada da conduta do pai ou da mãe envolvida nessa situação. Vocês conseguem entender a complexidade da questão, sabe? O ponto é que quando a gente começa a se despir de certas crenças assim que simplesmente a gente adotou, a gente começa a ver, tá, a gente simplesmente institucionalizou e normalizou que a nudez é o famoso atentado ao pudor, entendeu? Ficar nu é errado e até umas formas meio, né, que são meio que, como posso dizer assim, irregulares de definir isso, né? Famoso, como é que um homem estar com a parte do corpo, como é que um homem está desnudo na parte de cima não é considerado alguma coisa assim que está infringindo uma lei e a mulher não pode expor a parte de cima do corpo dela. Ah, mas é que tem seio, tá, mas seio e genitália? Não, não é, é zona erógena, tá, mas zona erógena e o mamilo, por exemplo, não é também uma zona erógena masculina, sabe? Só porque ele não tem um seio, ele também tem um mamilo. Então, tipo assim, a gente vê claramente que essas convenções, e muitas vezes assim, até além de convenções, eu podia dar uma coisa mais severa, como assim, dogmas e tudo mais, sabe? Mas alguma coisa que tu assume que, tipo assim, sabe? Ah, andar vestido vai incentivar as pessoas a serem mais civilizadas e quanto mais roupa, melhor, sabe? Quanto mais carne o ser humano enxergar, pior. Que daí tem muito a ver com fundamentalismo religioso também, entendeu? Assim como eu usei os muçulmanos como exemplo, aqui no cristianismo também tem em nível menor, em menor escala, mas não dá pra negar que a gente cresceu num país também que religiões de matriz cristã, algumas delas também tinham assim uma forma, um caráter de se vestir. E eu também nem vou entrar naquela uma coisa ainda mais específica, que é tipo assim, roupas diferentes, espaços diferentes. Eu também super entendo que espaços diferentes, espaços públicos, levanta essa outra possibilidade e tudo mais, né? Mas o ponto é que se tem como tratar a nudez com naturalidade, ela pode ser tratada em absolutamente todos os espaços, entendeu? Mas, né, que nem eu já levantei aqui, já afirmei isso algumas vezes nesse programa, é óbvio que não tô querendo dizer que é possível romper, dá pra uma sociedade simplesmente assim, sabe, depois de todo mundo já ter sido criado, ter crescido numa sociedade assim, nascido numa sociedade que chegava dessa forma, eu não tô achando que haja meios de romper, entendeu? Mas a única coisa que eu acho que é interessante, pelo menos, a gente levantar essas ideias e conversar sobre isso, é que entender que, tipo assim, olha, nudez não precisa ser algo erótico, entendeu? Seja na arte, seja na vida real, entendeu? As pessoas estarem nuas não necessariamente precisa ser algo erótico. Quando alguém se depara com uma pessoa nua, não precisa ser reação de que tá tipo assim, nossa, eu estou vendo uma pessoa nua, isso quer dizer que é um convite para sexo ou uma tentativa de assédio, entendeu? E porque, né, simplesmente, naturalmente, entendeu? Falando de uma questão assim do ponto de vista, levantando de novo aquele termo do naturalismo, entendeu? O que é naturalismo? Porque é natural, a nudez é natural, entendeu? E na nossa vida privada, nossa vida pessoal, nossa vida familiar, de vez em quando as pessoas estarão nuas por questões assim, variadas, diversas. Tu pode se reparar com uma pessoa da tua família com estado de nudez e não precisa, a reação de tu se deparar com outra pessoa nua, não precisa ser aquele constrangimento, sabe? Que é o natural, é o típico, porque a gente realmente digamos que a nossa cultura, de modo geral, vexamina a ideia do nu, entendeu? Basicamente, aquela noção de que se alguém, aquela velha ideia de que qualquer pessoa que ficaria uma pessoa do nosso padrão de sociedade se vê nua no espaço público, ela vai sentir vergonha, ela vai tentar cobrir as partes e sair correndo, né? E sim, eu entendo que é crime também, blá blá blá, mas eu tô falando mais do ponto de vista assim, teórico, hipotético, e não falando de alguma pessoa fazer isso na vida real e se pelar no meio da rua, né? Ao mesmo tempo, os povos indígenas viviam pelados naturalmente, sem qualquer sensação de vergonha, sem qualquer sensação de que eles estavam fazendo algo errado, e não é uma prova assim, não tem uma prova empírica de que eles estavam fazendo algo errado, sabe? Então era basicamente isso que eu queria deixar assim estabelecido nesse final desse programa, sabe? Que há a possibilidade de existir uma nudez
não erótica na vida das pessoas, sabe? Seja na forma das artes, na forma de entretenimento, na forma, assim, até de conteúdo, entendeu? As pessoas podem, quando existia, como é que é mesmo, aquela nudez artística, entendeu? Nudez artística também tem a ver com isso daí. É que, tipo, eu sei que pode ser erótico, porque erótico e sexualizado também é uma coisa um pouco diferente e tudo mais, né? Mas, de modo geral, assim, a nudez, assim, fora até das mídias, mas também nas mídias é que realmente é um assunto, assim, que conforme a gente vai elaborando, a gente vai dissertando, a gente vai tentando discutir e definir alguns pontos que a gente pode falar com certa razão sobre aquilo lá, a gente vai vendo, assim, que realmente é muito complexo e que o quanto esse lance na nudez toca em vários pontos diferentes da nossa sociedade, em várias, assim, questões morais, éticas, religiosas, e várias delas, do meu ponto de vista, não estão necessariamente certas, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente não tem uma cultura necessariamente, assim, adequada com esse lance lá da nudez, e com certeza parte também tem a ver com o assunto da pornografia, que cada vez mais tá cada vez mais perto do meu programa sobre pornografia, pessoal. Eu garanto pra vocês. Eu acho que provavelmente vai ser lá pelo programa 120, né? Mas é que eu ainda continuo sem consumir pornografia, tô mantendo meu estudo ativo e tal. Acredito que quando eu fechar nos 2 meses, assim, tal, sem conteúdo pornográfico, daí eu grave, então mesmo, daí o programa sobre esse assunto, né? E esse programa aqui pode ter ficado meio perdido, meio tonto, meio zoado, mas é que realmente eu tive que gravar ele multifacetado e terminei ele de gravar no final de 5 dias, então, né? Porque a minha semana, de quinta-feira até domingo, que agora é o domingo, na verdade já é madrugada para segunda-feira, né? Da quinta-feira até domingo eu tive dias mais corridos, com mais coisas para fazer. Então, basicamente, os poucos momentos que eu tinha livre, eu ia gravando um programa. Então, na verdade, eu tô imaginando que eu vou gravar alguns programas seguidos essa semana. Talvez eu lance um programa a cada dia dessa semana, simplesmente para compensar o fato de que dessa vez eu fiquei, sei lá, 4 ou 5 dias sem sem postar um programa sem contexto novo, né? Isso daqui também pode ficar meio confuso, meio cheio, ainda mais assim, mais cheio de devaneio, sabe? Porque eu tava tentando ligar uma linha de raciocínio do presente com uma linha de raciocínio que eu tava desenvolvendo há horas atrás, tipo 4, 8, 12 horas atrás, eu tô tentando pregar de novo aquele mesmo sentimento e é claro que ele vai ficar meio vago, mas todos esses temas aqui, de alguma forma ou de outra, eu posso trazer de novo em algum momento, sabe? Esse próprio lance aqui do final, que foi a parada da nudez não erótica, com certeza é o tipo de coisa que pode ser levantada em vários exemplos, em várias discussões, sabe? E tentar descobrir em quais momentos da vida tem cabimento a nudez, em quais momentos da vida não tem cabimento a nudez, em quais momentos da vida não é o mais recomendado, não é o mais adequado, né? Mas o ponto é que essa convenção atual que a gente tem não é a mais correta, sabe? Na minha opinião. Essa convenção atual de que, tipo assim, nudez é sinônimo de algo sexual, erótico, ou no mínimo também, como é que é mesmo, promíscuo, sabe? E estar bem coberto, bem vestido é o contrário, sabe? E aquela coisa, né? Não é porque uma sociedade expõe mais ou menos carne que isso vai ajudar ela no processo, assim, civilizatório e até humanitário da parada, sabe? Então, a gente tem que pegar e realmente ficar bem atento sobre essas questões, porque realmente não é um fato, tipo assim, não é um fato das crianças verem nudez que vai rolar ou não casos, assim, de pedofilia, sabe? Não, só para uma coisa que eu acho bem importante eu reiterar antes de concluir esse programa, olha, sou totalmente contra qualquer tipo de interação sexual entre um adulto e uma criança, um jovem, entendeu? Totalmente contra isso daí. Espero que ninguém tenha imaginado, que tenha tentado interpretar algo que eu falei como contrário disso, né? Mas o ponto é que estar nu não necessariamente é algo com teor sexual, não. Senão, se é por isso, tu tinha que impedir, tu tinha que botar uma lei, assim, olha, mulheres não podem dar banho nos seus filhos porque elas vão estar peladas diante dos filhos pelados. Então esse que é o ponto. Não é porque tu necessariamente está nu diante de uma criança que tu tá cometendo algo libidinoso, algo sexual para com essa pessoa. É que nós é que estamos numa sociedade que as pessoas, por algum motivo, normalizaram a ideia de que tu só fica pelado pra transar, entendeu? A gente foi, talvez, ensinado, doutrinado, a gente foi feito a pensar que é isso, as pessoas só ficam peladas pra fazer coisas sexuais. Só que quando tu para pra pensar, peraí, mas tem pessoas que ficaram peladas a vida inteira, desde o dia que elas se acordam, até o dia que elas morrem. Fizeram tudo pelado, tipo, fizeram cultos religiosos pelados, travaram guerras pelados, dormiram pelados, tomaram banho pelados, óbvio, né?
faziam todos os processos da vida deles nus, sabe? Então é o tipo de coisa que, quando tu tem essa realização e tu começa a compreender que essas pessoas não necessariamente eram mais, assim, menos civilizadas, sim, no ponto de vista do que a nossa palavra realmente quer dizer, mas menos, assim, humanitárias umas com as outras, e que essas pessoas se enxergavam menos como com respeito, com uma forma, assim, de vínculo entre eles, pelo fato de que eles estarem nus. Pelo contrário, acho que até a gente pode falar algum argumento até estatístico e real de que essas civilizações de pessoas nuas, provavelmente, estatisticamente falando, havia uma maior questão de respeito entre as pessoas, entre a sociedade, entre a cultura que fazia parte daquele grupo, sabe? Do que um lugar que é institucionalizado, que as pessoas têm que usar muita roupa para se vestir, sabe? E que o mínimo de pele deve ser exposto. E então, é um tipo de coisa que a gente tem que realmente refletir. Então, peraí. Então, expor a carne não é necessariamente errado, nudez não é necessariamente errado. Então, quem sabe a gente retrabalhar essas questões até diminua a possibilidade de assédio, diminua essas questões de pedofilia e tudo errado, e tudo mais, sabe? Vá contra essas coisas, porque essa nossa visão de hoje em dia é simplesmente assim, vamos só normalizar que estar nu é errado. Cara, isso não tá impedindo nada de ruim tá acontecendo, sabe? A gente realmente tem que discutir sobre essas questões assim, de uma forma mais honesta, mais sincera, identificar, assim, incongruências nesses discursos, sabe? Identificar quais são os pontos dessas paradas que talvez sejam só umas crenças que estão limitando algumas ideias, alguns raciocínios, algumas reflexões, né, mas que nem eu disse, eu sei que é uma coisa muito complexa, tem muito a ver com a cultura que a gente já está inserido, todos nós, desde o dia que a gente nasceu, né, mas talvez de alguma maneira ou de outra essa nossa definição atual do que é a nudez e como que ela pode ser ou não aceita na sociedade, pouco a pouco, ano após ano, década após década, ela vai se modificando para que a gente alcance sim uma versão mais sadia de interpretar a nudez humana, sabe? Que a gente consiga enxergar os corpos humanos assim, até mais, com maior respeito, sabe? Entender que a nudez não é um convite para sexo, tu ver carne no corpo dos outros não é uma razão para tu assediar alguém, entendeu? Não é assim que é necessário ser, a gente não tem que, tipo, qualquer contato visual com zonas erógenas não tem que ser visto como necessariamente assédio ou necessariamente um convite para qualquer coisa desse tipo, sabe? Mas, meio que não adianta. Aqui no final eu tive que ficar meio vago, tive que ficar meio subjetivo, porque realmente são. Olha, esse assunto, em cada parte diferente da sociedade, ela aparece de uma forma, sabe? Em cada situação, entendeu? Em cada evento, em cada espaço que as pessoas tiverem. Então, realmente, abre muitas, tipo, variáveis que é difícil. Ou uma pessoa sozinha, que nem eu faço aqui esse tipo de programa, seja capaz de chegar a alguma conclusão final, né? A única conclusão que eu tenho é que, tipo, realmente, não há uma... Não é fácil, não é um tipo de coisa que tu pode afirmar, bater no peito, dizer que há uma forma mais, tipo, superior de lidar com essa questão da nudez. A única coisa que eu levanto é que provavelmente o jeito que a gente lida não é ideal, porque eu acho que raramente qualquer coisa que as pessoas fazem é o ideal, sabe? Eu acho que sempre tem a capacidade, a possibilidade de a gente conseguir chegar numa versão ainda mais saudável, mais inteligente, mais produtiva, sabe? Que tenha um efeito mais, assim, pragmático na nossa sociedade e na nossa cultura, né? Então é isso. Quem me vê até a final, eu espero que tenha curtido. E amanhã eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.